Eu vou começar. Fala galera, estamos aqui na Novo Lar e no quadro Encontro com seu ídolo, com ele, o tubarão das piscinas, Clodoaldo Silva. Olha, vocês vão acompanhar na íntegra essa entrevista no programa Esporte Radical. Se apresenta aí pro grande público, eu sei que todo mundo já conhece o Clodoaldo Silva, mas é bom a gente sempre reforçar, né? Jerônimo, meu amigo, eu gostei você fazendo a abertura do programa Fala Galera, e você pediu para eu me apresentar, e a minha apresentação é justamente essa. Olha só galera do Esporte Radicais, como eu me apresento. Fala galera, Clodoaldo Silva, campeão paralímpico, 6 ouros, 6 pratas e 2 bronzes, e eu fui o cara que pus fogo no Maracanã, vou explicar isso, né? Olha, explica direitinho. Fogo no Maracanã, acendendo a pira dos Jogos Rio 2016, Jerônimo. Então, Clodoaldo, você veio do Rio Grande do Norte. Vamos fazer uma... Também é Rio. Também é Rio. É coincidências, né? Vamos fazer aqui uma linha do tempo. Como foi o seu começo? Falar um pouco das suas origens, né? Você que nasceu em 1979. Precisa fazer conta não, galera. Então fala um pouco da sua família, né? Falar um pouco dos seus pais, que eu acho que é muito importante para você chegar até aqui. Tem uma história por trás disso, né? História, origens, né? É tanto que no nosso off, no nosso bate-papo aqui com você, com o Fabão que tá ali nos bastidores, né? Super importante também. Você me perguntou, pô, tu é do Rio Grande? Claro que ele sabia, galera, a gente já se conhece há bom tempo, mas ele queria me zoar. Aí queria não, ele me zoou, aí ele falou, pô, tu é do Rio Grande do Norte, torcedor do América? Aí eu já olhei mal pra ele, porque eu não sou América, eu sou ABC lá de Natal. Aí, Jerônimo, tem a frasezinha lá do hino do ABC, né, que uma das estrofes é: em uma cidade chamada Natal existe um povo chamado ABC. Eu acho que eu sou o único cara que, fora do Rio Grande do Norte, que sei cantar o hino do mais querido do Alvinegro. Olha só, galera: ABC, Clube do Povo, campeão das multidões, serás sempre o mais querido, campeão das multidões. E aí vai, tá vendo? Sou ABCdista mesmo. E aí eu corri pra começar e respondendo a tua pergunta. As minhas origens, né, que é algo muito importante. Com certeza. Sou nascido e criado lá no bairro de Mãe Luísa. E o que é o bairro de Mãe Luísa? É uma comunidade, é periferia lá de Natal, no Rio Grande do Norte. É muito mais conhecido pela criminalidade e violência, mas foi esse local que me ensinou a ser cidadão. Foi esse local que me ensinou a ter respeito. Por isso é que as origens, e se eu tenho um grande ídolo no esporte, que é o Ayrton Senna, eu tenho uma grande ídola na minha vida, que é Dona Maria das Neves, que é a minha mãe, e tudo que eu sou hoje é graças a essas origens e a minha mãezona, Dona Maria das Neves, que tá lá em Natal, no Rio Grande do Norte, Jerônimo. Então, Clodoaldo, antes de falar da natação, eu vou aqui fazer uma pergunta pra você. Você, antes de entrar pra natação, você nasceu em 79, você começou ali a galgar... Por que tu tá batendo nessa tecla de 79 pra o pessoal saber que eu tenho 46? Tô brincando, vai lá, sai. É só um número, eu também tô ali. Então, né, antes de você entrar pra natação, que foi em 1996, né, você tentou agregar, entrar em outro esporte, outra modalidade esportiva? Cara, eu queria sim, né? E a galera, Jerônimo, eu trouxe aqui as medalhas. Essa medalha é lá de Atenas, em 2004, nas Paralimpíadas. São 5 Paralimpíadas, 14 medalhas, 6 ouros, 6 pratas e 2 bronzes. Em casa são mais de 700 medalhas. Meu lema: se eu não ganhasse a medalha eu comprava, mas eu trazia ela. Brincadeira, galera, eu nunca precisei comprar medalhas, pelo menos eu nunca vou falar pra vocês. Mas respondendo a tua pergunta, se eu nunca tentei nada antes, falando de todas essas medalhas, vão achar, caramba, a primeira medalha do Clodoaldo foi na natação, mas não foi, galera, do Esportes Radicais. Minha primeira medalha foi no ano de 94, jogando bola, sendo goleiro, né? Sendo goleiro, eu estudava na época. E quem nunca participou, Jerônimo, daqueles torneios entre classes? Interclasses, perfeito. Isso aí, se lembra, né? Então, eu estudava na época.
participei dessa competição, só que a única posição que me restava era ser goleiro. E aí eu ficava embaixo das traves com a muleta. Quando a bola vinha, Jerônimo, eu embaixo das traves, eu jogava a muleta para um lado e pulava para o outro. Isso nunca dava certo. Eu sempre tomava o gol. Acabou o campeonato, eu e meus amigos, todos nós ganhamos a medalha de honra ao mérito, saímos na 6ª colocação e essa foi a primeira medalha do Clodoaldo de honra ao mérito. E aí a galera da audiência que tá nos vendo, eu falei que a gente saiu na 6ª colocação, né? Só tem 6 times jogando. Mas é muito melhor falar que a gente saiu na 6ª colocação. É a colocação mais honrosa. Mas tentei o futebol, né? Não consegui. E aí a natação surgiu em 96. E aí depois eu descobri meu esporte e não parei mais, Jerônimo. Isso, então vamos aos comerciais e já voltamos com Tubarão na natação. Comprar no Novolário ficou ainda mais fácil. Agora no nosso site você encontra eletros, móveis e muito mais com ofertas imperdíveis e a facilidade de parcelar suas compras em até 12 vezes no cartão. Isso mesmo, é até 12 vezes sem juros. Escolha o seu produto favorito, pague em até 12 vezes no cartão e receba no conforto da sua casa. Aproveite essa facilidade e transforme sua casa com a qualidade que só a Novolário oferece. Acesse agora mesmo novolare.com.br e aproveite. Voltamos com ele, Tubarão. Quer falar alguma coisa aí? Fala aí. Aí, você finalizou e começou com Tubarão, né? E eu fiquei conhecido no mundo esportivo como Tubarão Paralímpico. E quando eu comecei a nadar, que eu já contei a história do início da natação, eu comecei a nadar na academia do Tubarão. Você sabia disso, que ficou Tubarão? Poxa, bacana. Tem esse link. Mas o que acontece? Comecei a nadar, comecei a competir, participar de competições, ganhar uma medalha atrás da outra, não parei mais. Aí quando eu fiquei famosinho, celebridade, eu vim morar no Rio de Janeiro. E vindo pro Rio de Janeiro, a imprensa veio me entrevistar, né? Porque o Clodoaldo veio pra quê? E aí, numa dessas entrevistas, o jornal impresso, não vou falar o veículo de comunicação para não constranger ninguém, mas era impresso. E aí começamos a bater papo, né? E a primeira pergunta dele foi: Clodô, em que clube você começou a nadar? Tubarão. E aí papo vem, papo vai, 1 hora depois. Clodô, para finalizar esse bate-papo, qual foi o nome da escola de natação mesmo que você começou? Tubarão. Você é gago? Não, não sou gago. Não tenho nada contra. Mas ela achou que eu era gago. Porque então a academia que eu comecei, Tubarão, né? Lá em 96. Em 98 veio minha primeira competição nas piscinas aqui no Rio de Janeiro, ali em São Cristóvão, na escola Dom Pedro II. E a minha primeira prova, eu falei da minha primeira medalha, que foi no futebol, saindo na 6ª colocação. Último, né? Mas 6ª. O que vocês têm que lembrar? O que vocês têm que lembrar foi 6ª colocação e não o último, né? É isso aí. Isso aí. E a minha primeira competição, 50 metros nado livre, eu na raia 5, o recordista brasileiro na raia 4, de um lado e de outro, vários e vários atletas. Eu nervoso pra caramba. Primeira prova, primeira vez que eu viajei de avião, primeira vez que fiquei de hotel, primeira vez em tudo. Então nada mais normal do que nervosismo e ansiedade. E aí a prova começa, né? E aí eu pulo na água, começo a nadar. Chega nos 25 primeiros metros, eu fico com curiosidade. Caramba, em que posição o Clodoaldo está? E por debaixo d'água, nadando naquela adrenalina, dá tempo de você olhar para um lado, olhar para o outro, e eu não via ninguém. E aí pintou uma tristeza, né? Porque eu pensei, caramba, tô em último lugar, mas o que importa é competir, então vamos lá. Continuei nadando firme e forte, e aí eu chego
com aquele pensamento triste. Poxa, minha primeira prova em último lugar, mas beleza, cheguei. Só que, quando eu olho, eu não estava em último lugar. Eu estava em primeiro. A galera que estava chegando. Então, quando eu estava ali nos primeiros 25, eu não vi ninguém, porque eu achei que eles estavam lá na frente, só que eles estavam lá atrás. Então essa foi minha primeira prova, meus primeiros 50 metros e minha primeira medalha de ouro, meu querido Jerônimo. Muito bom. Mas segue aí, Jerônimo. Falando, né, você teve uma carreira meteórica. Você começou na natação em 1996. Em 98, já ganhou 3 medalhas de ouro. Com aquela prova dos 50 metros. E logo após, né, salvo não me engano, um ano depois, você teve sua primeira competição internacional, que foi na Nova Zelândia, pela seleção brasileira. Como é que foi essa competição? Deu um frio na barriga, que aí mudou o patamar mais ainda. Você estava representando uma nação e chegando lá conquistando medalhas. Primeira competição internacional, como você bem falou, Nova Zelândia, lá em 99, lá do outro lado do mundo. E é engraçado, né? Se no Japão, se na China, o fuso horário são de 12 horas, lá na Nova Zelândia e nessa cidade que eu participei, que chama-se Christchurch, são 16 horas de fuso horário. Pra tu ver como o lugar é longe, mas é lindo e maravilhoso. E nessa primeira prova internacional, deu um frio na barriga, como deu um frio da barriga na minha primeira prova e na última também. E isso é legal porque não era nervosismo, não era uma ansiedade. E se o Fabão tá pedindo tchau, pessoal, isso aí, viu? Boa. E aí da ansiedade e dá justamente esse friozinho na barriga, né? E isso é bom por quê? Porque justamente quando você perde isso, é hora de parar. E não é só no esporte, isso é pra vida. É pra vida. É pra vida. E o engraçado, pegando esse gancho, eu tenho várias e várias histórias, como eu falei, né? Os vários causos. E bati num papo com um amigo, depois que eu parei de nadar, ele chegou pra mim e falou, Jerônimo, falou, Clodô, tu tem alguma superstição? E eu falei pra ele, não tenho. E ele chegou, tem, Clodô. E eu, não tenho. Aí ficou aquela, tenho. Aí eu falei, cara, se eu que sou eu, de que não tem, mas você tá falando com tanta propriedade, qual a superstição que eu tenho? E aí ele chegou pra mim, Clodô, é que toda vez que você ia nadar, você deitava perto do bloco e começava a jogar água em você. Verdade. E essa é a sua superstição. Ele falava, você deita no bloco e começa a jogar água em você para se molhar. Aí eu falei, não, isso não é superstição. Isso era quando eu chegava próximo para ir para a prova, dava vontade de fazer xixi, eu deitava, jogava água e começava a fazer xixi para ninguém perceber. Só que ele achava que era superstição e não era só para mijar, pessoal. Então vamos falar de acho que para mim, né, foi uma competição que marcou para você também, que foi o Parapan no México. Como é que foi essa experiência de representar o Brasil no primeiro Parapan e ganhar medalhas e muito bem, e depois eu vou fazer outra pergunta aí, eu vou ter a audácia de fazer uma pergunta para você, espero. Caramba! Espero que essa é a pergunta-chave. Olha lá, se eu não puder responder, meu advogado responde. Mas eu gostei que o Jerônimo, ele tá indo nessa cronologia, estudou e sabe melhor que o Clodoaldo Silva. Mas falando de 99, o primeiro Pan-Americano, Jerônimo, que aconteceu no movimento paralímpico, seja do Brasil, seja do mundo. Então, o Pan-Americano é bem de antes, mas a primeira edição do Pan-Americano foi em 99 na Cidade do México. Isso. Ali eu nadei 4 provas, ganhei 4 medalhas de ouro, né? As primeiras 4 medalhas de ouro em um Parapan. E o mais legal é que a primeira edição foi em 99, lá na Cidade do México. Em 2003 veio a segunda edição em Mar del Plata, na Argentina, sendo que a primeira e segunda edição
o Parapan era num país e o Pan-Americano era em outro país. Isso Eram aí. em países diferentes. Isso. Era essa tua pergunta mais na frente? Não sei, mas... Não é. Ah, então tá. Fica à vontade. Então, não quero quebrar o teu raciocínio, mas o terceiro Parapan-Americano foi aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. E por que foi tão importante a terceira edição do Parapan-Americano? Porque ali começou a ter o Pan-Americano. Então aconteceu pela primeira vez aqui no Brasil Pan e Parapan-Americano na mesma cidade, no mesmo estado, no mesmo país. E ali também a terceira edição do Parapan foi a primeira vez que o Brasil se sagrou campeão geral, né, das Américas, e aí não parou mais. Aí vieram vários Parapan-Americanos que o Brasil se tornou essa potência na América Latina e hoje é uma potência mundial. Jerônimo. É isso aí, Clodoaldo. Ó, o programa tá tão gostoso, tão leve, que tá passando rápido. Vamos aos nossos comerciais e já voltamos direto da Novo Lar. E eu creio que você não quer rasgar dinheiro, é verdade? Porque aqui na Novo Lar os precinhos, ó, estão desse tamanho. Então não perca tempo, vem pra Novo Lar. Bora! Agora a Drogaria Mais Maricá também é parceira da TV Missão Cidades. Vem! Drogaria Mais Maricá. Aqui você encontra os melhores preços, atendimento, variedade e também fazemos entregas em domicílio. Estamos localizados na rua Luiz Fernando dos Santos Caetano, em frente à garagem da aviação Nossa Senhora do Amparo. Atendemos no telefone e WhatsApp 988240661 e 998756554. Drogaria Mais Maricá. Drogaria Mais Maricá, mais qualidade de vida você encontra aqui. Comprar no Novo Lar ficou ainda mais fácil. Agora no nosso site você encontra eletros, móveis e muito mais com ofertas imperdíveis e a facilidade de parcelar suas compras em até 12 vezes no cartão. Isso mesmo, é até 12 vezes sem juros. Escolha seu produto favorito, pague em até 12 vezes no cartão e receba no conforto da sua casa. Aproveite essa facilidade e transforme sua casa com a qualidade que só a Novo Lar oferece. Acesse agora mesmo novolare.com.br e aproveite! É isso aí, galera. Voltamos direto da Novo Lar. Sabe por quê? Você quer rasgar dinheiro? Acho que não. Então, vem correndo, voando, nadando com tubarão aqui na Novo Lar. E vamos para o nosso último bloco de entrevista. Vamos começar sua trajetória nas Paralimpíadas, que começou em 2000 em Sydney e encerrou em 2016, onde você botou fogo no Maraca. Mas você não é Botafogo não, é ABC. São alvinegros, né? São preto e branco. É verdade, é verdade. Isso aí. É verdade. Como falei anteriormente, uma cidade chamada Natal, existe um povo chamado ABC. E aí, pegando esse gancho, outra historinha, aquela mesma do Tubarão. Você é gago? Não sou, que não tenho nada contra. Também ainda em 2005, quando vim pra cá, né? Fiquei celebridade, fiquei famosinho, Jerônimo. E aí, numa outra entrevista para um jornal impresso, Clodoaldo, ping-pong, sempre é ping-pong, pergunta e respostas rápidas. O que gosta de comer, qual a escola de natação que você começou a responder? Time de futebol, aí chega time de futebol. E aí, sem pensar, sem titubear, ABC Futebol Clube. E eu acho que o menino era muito novo, né? Aí ele fez ABC, eu acho que ele nem sabia o que era ABC, né? Aí ABC, cara, time de futebol ABC lá de Natal foi fundado em 1912. O ABC é porque naquele ano aconteceu um tratado Argentina, Brasil e Chile, aí fundaram o ABC. Legal, bacana. O único decacampeão, até aquele momento, decacampeão de 42 a 51 consecutivamente.
Aí ele chegou, né? E aí eu contando essa história, ele chega pra mim, mas quando vocês vêm do norte, vocês torcem pra Flamengo, Botafogo, Fluminense, Vasco. E você viu como eu sou um cara bem-humorado, alegre, gentil, mas eu cheguei pra ele, coloquei a mão no ombro e falei, cara, primeiro que eu não sou do norte do Brasil. Tenho o maior amor pelo norte, mas eu não sou do norte. Eu sou do Nordeste, né? Rio Grande do Norte fica no Nordeste. Isso. E o único time do coração que eu tenho é ABC Futebol Clube. Então, se tu quiser preencher a tua matéria, é somente ABC. Então, mais uma história aí de Clodoaldo Silva e mantendo as origens, meu querido Jerônimo. É isso, Clodoaldo, suas histórias, né? No Paralimpíadas, começou em Sydney, 2000. E encerrou em 2016. Eu queria que você contasse pra gente um pouco dessa tua trajetória maravilhosa. Legal, né? Cara, foram 5 Paralimpíadas, como você bem falou. 2000, vieram 3 pratas e 1 bronze. E Jerônimo e a galera que tá nos escutando, eu sempre nos escutando e nos vendo, eu sempre falo que existe hora e momento certo para tudo. E lá em Sydney foram 3 pratas e 1 bronze. Eu tive a oportunidade de ganhar 3 medalhas de ouro e em Sydney não surgiu. Foram os 3 segundos lugares. 4 anos depois veio Atenas, que vieram as 6 medalhas de ouro. E por que eu falo que tudo existe na hora e no momento certo? Porque eu acho que se eu tivesse ganhado as medalhas de ouro lá em Sydney, não seria tão comentado, não seria tão visto quanto foi em 2004. E por que 2004 foi tão comentado, foi tão visto? Porque toda a mídia estava em loco, toda a mídia estava lá. Tava rádio, tava jornais impressos, tava internet, né, que tava começando a dar aquele boom, e tava a televisão. Pela primeira vez, a televisão começou a mostrar os Jogos Paralímpicos em 2004. Antes disso, a sociedade brasileira só ouvia falar. Em 2004 eles passaram a ver, e é muito diferente você ver e ouvir. Então dali eles viram o Brasil Paralímpico conquistando 14 medalhas de ouro. Eu saí com 6 ouros e 1 prata. Espetacular. Voltando pro Brasil, fui a vários e vários programas de televisão dando essa visibilidade. E aí depois, né, Atenas foi o boom, não só para o Clodoaldo, não só para o esporte paralímpico, mas para o segmento da pessoa com deficiência. E ali depois veio 2008, que foi maravilhoso também. 2008 eu ganhei medalhas também. 2012 em Londres. Também eu não ganhei medalhas, né? Minha melhor colocação foi a 4ª colocação em Londres, mas eu fui o único brasileiro, seja olímpico ou paralímpico, a conduzir a tocha paralímpica de Londres. Ali em Londres eu não coloquei fogo nada. Ali não, porque eu só conduzi a tocha e passei para um outro condutor que seguiu sua caminhada. 4 anos depois veio 2016. Aí sim, ganhei uma medalha de prata e fui escolhido para acender a pira dos Jogos Rio 2016. E ali realmente Maracanã, 7 de setembro, que daqui a pouco vai fazer, daqui a pouco vamos ter 7 de setembro, vai fazer 9 anos. Ali eu fui escolhido para poder acender a pira dos Jogos Rio 2016, por isso que eu brinco que ali eu coloquei fogo no Maracanã. O templo do futebol, o templo que Pelé fez o 1000º gol, que a gente não gosta de lembrar, mas ali o Brasil... 1969, em cima do Andrada, goleiro do Vasco. Ah, moleque, isso aí. A gente não gosta de falar também, de lembrar, mas ali também o Brasil perdeu uma Copa do Mundo em 1950 contra o Uruguai, 2 gols do Didier. Isso aí, caramba, isso quer dizer, sabe o quê? Tô informado, mas é velho pra caramba, viu? Super informado, super antenado. Então, aquele local Maracanã, que já foi considerado o maior estádio do mundo antes da reforma, que também eu pude ter a oportunidade de estar lá
acendendo a pira, e eu olho para essas imagens hoje, Jerônimo, e falo, cara, nem nos meus melhores sonhos eu imaginava estar onde está e fazer o que fiz. E o mais legal ainda sobre a cerimônia da abertura, como é que foi esse momento? Eu estava me encaminhando até a pira com a minha cadeira de rodas e com o suporte e a tocha paralímpica do meu lado. E eu chego até um determinado local e a pira tá lá em cima e até chegar a pira tem degraus, tem escadas. E aí eu fico ali em frente às escadas, Maracanã lotado, chovendo pra caramba. E eu já sabia o que ia acontecer, mas todo o público não. E aí o público, o que ele vai fazer? Ele vai sair voando, ele vai se levantar da cadeira e subir degrau por degrau? Não. De repente, segundos depois, dentro das escadas, abrem-se rampas. E através das rampas, eu consigo subir e acender a pira paralímpica. Espetáculo. E o recado é que pode haver degraus, pode haver escadas, podem, mas se houver uma rampa, todo mundo chega no mesmo lugar, Jerônimo. E agora eu vou fazer aquela perguntinha boa. Eita, meu advogado tá por aí, pessoal. Quem foi o seu maior adversário dentro das águas? Cara, é engraçado isso, né? Porque eu, durante a minha trajetória esportiva, como eu participava de várias provas diferentes, então eu já fui campeão nos 50, 100, 200 livre, 50 borboleta, 200 metros medley. Então eu muitas vezes eu chegava na frente, mas por ser provas diferentes, eu tinha adversários diferentes. Então, logo no início, pro meio da minha carreira, nos 50 e 100 tinha um espanhol, Sebastião Rodrigues. Sim, perfeito. Nos 200 livre tinha um japonês, que é o Yuji Hamada. Nos 50 metros do borboleta, eu tinha um atleta da Tailândia, ou seja, era uma torre de Babel. E aí, no final da carreira, veio o Daniel Dias. Esse que a gente estava conversando. É isso, que aí eu comecei a competir, né? Éramos adversários dentro da água, mas o mais legal é que eu sempre falo, não só ele, mas todos os outros meus adversários. Eram adversários, eram rivais durante a prova, mas antes e depois eram os meus melhores amigos. E é isso que o esporte tem que ter como lição. Durante o esporte, eu quero ganhar de você e você isso aí. Quer me ganhar. Mas antes e depois, somos amigos. É isso aí, recebemos o Clodoaldo Silva aqui no programa Esporte Radical, direto da Novolare. Sabe por quê? Aqui na Novolare nós temos os menores preços para você. Você quer rasgar dinheiro? Eu acho que não. Então faça igual o Clodoaldo Silva. Vem, ó, nadando para Novolare. Muito obrigado, Clodoaldo Silva. Eu que agradeço, até a próxima. Tem tantas e tantas outras histórias, mas principalmente a gente pode falar do segmento da pessoa com deficiência, a importância da acessibilidade e inclusão. Então, Jerônimo, obrigado pela oportunidade. O Fabão, o Fábio que está aqui na nossa retaguarda também, agradecer a todos vocês. A loja Novolare, que também me recebeu. Cara, eu cheguei aqui na loja Novolare, a galera, quero bater foto com você, eu te conheço aqui. Eu me senti até famoso, né? Mas deixando um recadinho aí pra galera do esporte radical, que possam ver o Clodoaldo, que nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte, com a paralisia cerebral. Na infância e adolescência passou preconceito, passou discriminação, mas com muita alegria, muito bom humor, conseguiu superar essas dificuldades, começou a nadar como fisioterapia e anos depois não parou mais. E a galera que possa me ver e falar, caramba, se o Clodoaldo, que tinha todas essas desculpas, não se fez de coitadinho, eu também posso ser esse campeão. Seja no esporte, seja na vida. Valeu, galera, e até a próxima. Tchau.